Mudando um pouquinho de assunto, indo mais para o cenário político, teve a divulgação daquele relatório do Ministério da Defesa, né? Havia uma grande expectativa e ontem percutiu bastante na mídia, inclusive as Forças Armadas divulgaram uma nota ali rebatendo ali a grande parte da imprensa que disse que a defesa disse que não houve fraude, não era bem assim, né? Eles divulgaram uma nota e hoje as Forças Armadas reafirmaram o apoio à democracia e disseram que as manifestações são legítimas, mas condenam excessos, né? E militares dizem ainda que qualquer controvérsias ali na sociedade devem ser resolvidas por meio do Estado Democrático de Direito, reafirmando as questões ali das 4 linhas da Constituição. A gente vê o presidente Jair Bolsonaro bem quieto, né? Ontem não fez novamente sua live, que faz todas as quintas-feiras. Ele está bem em silêncio, tem toda essa movimentação de relatório, manifestações ali do Ministério da Defesa. Como é que você está vendo toda essa situação? Olha, eu acho que a leitura do Ministério da Defesa ela é muito correta. Ela disse o seguinte, olha, dentro do que a gente investigou e a gente pôde analisar, de fato não houve irregularidades. No entanto, a gente teve uma limitação para essa análise, que foi um acesso maior ao código-fonte, né? Então, essa análise, por exemplo, eles não conseguiram fazer análises dinâmicas com o código-fonte funcionando e apenas uma análise estática, qual era o código-fonte. Isso também não permitiu as comparações. Então, o relatório foi muito honesto, deixou isso muito transparente e o posicionamento do Ministério da Defesa, eu também concordo, né, de que manifestar e se indignar é um ato legítimo da população. Se a gente acabar com o direito da indignação e o direito à manifestação, acabou a democracia, né? Isso é um regime ditatorial, isso é um regime de censura. Claro, uma manifestação dentro das 4 linhas. O que é uma manifestação dentro das 4 linhas? Não impedir o direito de ir e vir, por exemplo, não depredar patrimônio público, etc. Pelo que me consta, né, com algumas exceções, enfim, tem tido manifestações dentro das 4 linhas, isso é saudável para a democracia, isso é oposição da sociedade civil e, de fato, né, tem que ser resolvido no Congresso Nacional. Democracia é assim mesmo, é lento, há uma série de interesses em jogo, mas a pressão popular em cima do Congresso Nacional pode surtir algum efeito. E em relação ao silêncio do Bolsonaro, eu acho que é bastante estratégico da parte dele, né? Deixa o Lula falar, o Lula está falando sem TP, está falando da cabeça dele, e aí o mercado está derretendo, né? Como derreteu ontem, hoje aí tem algum suspiro aí puxado por commodities. Mas também se o Bolsonaro falasse qualquer coisa, seria usado contra ele para falar, tá vendo, o mercado está indo mal, porque você falou isso, porque você está tentando contra a democracia, etc. e tal. Então, acho que o silêncio do Bolsonaro é bastante estratégico neste atual momento. A falar sobre a PEC, né, que a gente estava falando mais cedo, que inclusive foi atualizada a informação e foi confirmada que realmente vai ficar para a semana que vem. Havia uma expectativa que a apresentação da PEC fosse apresentada hoje, então vai ficar para quarta-feira, depois do feriado, né? O desenho inicial dessa proposta permite essa licença, né, para gastar esse valor de 175 bilhões de reais no orçamento de 2023. Inclusive, o senador, a gente trouxe mais cedo aqui, acho que, se não me engano, o Marcos Rocha, ele falou sobre seria um valor eterno, né? Não seria apenas aí por algum tempo, seria algo que realmente ficaria aí como um rombo e eternamente iria romper o teto de gastos. Você acredita que após essa sinalização do mercado pessimista em relação às falas de Lula, eles iam apresentar a PEC hoje? Por conta disso, pode ter mudado de ideia e vão analisar melhor e refazer esse texto para não desagradar tanto o mercado? Pode sim, Isa. É um bom ponto e talvez essa reação
a bolsa subindo hoje mais positiva do mercado tem a ver, claro, com o cenário internacional, né? Ontem foi um cenário muito benigno nos Estados Unidos, enquanto a bolsa despencava aqui, a bolsa disparava nos Estados Unidos por conta dos dados de inflação abaixo do esperado. Então, melhor humor no cenário externo nos Estados Unidos, a China reabrindo, que evidentemente puxa preço de commodities, e como na nossa bolsa tem muita commodity, então significa que a nossa bolsa acaba sendo beneficiada. Teve esse efeito, mas também o fato de demorar, né, de terem deixado para a semana que vem, pode ser uma sinalização de que haverá mudanças e que não será exatamente esse valor, ou talvez não seja perpétuo. Então, o fato de terem prorrogado, o mercado leu isso com bons olhos, porque a reação foi muito ruim. E o Lula, sendo um político, né, experiente que ele que ficou 8 anos no poder como presidente da República e outras pessoas ali do PT, eles sabem que se eles perderem o controle do mercado financeiro, fica muito difícil a governabilidade. Você se elege com o povo, mas você não governa sem o mercado, porque é juros para cima, dólar para cima, e isso começa, e bolsa para baixo. E isso começa a ter efeitos reais para a população, e principalmente para a população mais pobre. E o que acontece? Perda de popularidade. Então eles vão pensar 2 vezes nessa PEC, não por convicção deles, mas muito mais para tentar acalmar o mercado e terem algum grau de governabilidade.